Amém? Estende as mãos para cá, queridos, vamos orar. Deus, Yes! eu sei que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Eu sei que a sua palavra também não volta vazia. Ela sempre vai de encontro ao propósito que ela tem. Que assim seja, Deus. Que a partir de agora venha fluir a tua palavra neste lugar. Porque, Senhor, já está pronto. Já está escrito. Porque nós precisamos tão somente a tomar posse do que o Senhor já nos deu. Abra os corações. Abra sim, Deus. Que seja um terreno fértil. Que as sementes que caírem possam frutificar 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos continuar. Quero conhecer Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós já falamos sobre o poder da sua ressurreição, já falamos da participação em seus sofrimentos, e nós falamos domingo passado como se tornar como ele em sua morte. E nesta noite nós vamos falar como alcançar a ressurreição, ou melhor, a nossa salvação. Porque se nós não entendermos esse quarto ponto, todos os outros três se tornam vã para nós. Compreende, queridos? E vocês vão ver no decorrer da importância, não que os outros não tenham importância, cada um na sua medida há uma importância, mas aqui é o fechamento, quando diz assim, olha, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, queridos, quando eu creio pela fé na ressurreição de Jesus Cristo, no meu dia a dia, eu participo dos seus sofrimentos, eu vou me tornando como ele em sua morte, na minha caminhada e no meu crescimento espiritual. Eu devo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, alcançarmos a nossa salvação. Mas para alcançar a nossa salvação, como é que eu ajo? Como eu me porto? Como isso acontece em minha vida? Vou falar 3 pontos. O primeiro é entregando a minha vida e crendo. Se você não entregar a sua vida e realmente crer naquilo que você está fazendo, nessa entrega, não tem sentido o restante da sua vida. Compreende isso? Você não vai gerar em você a fé suficiente para que você crê no poder da ressurreição. Você vai ver os sofrimentos de Jesus, como nós vimos, nós falamos do laudo clínico de Jesus, a maneira que ele passou. Nós falamos a semana passada como o apóstolo Paulo foi chamado, como os outros 11 apóstolos, no seu chamado pós-ressurreição de Cristo, como foi a caminhada de cada um e como foi o fim de cada um. Com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, preso na ilha de Patmos, todos os outros foram martirizados, segundo a tradição. Compreende isso, irmãos? Então o primeiro passo que eu preciso é entregar a minha vida e crer. Romanos capítulo 10, versículos 9 em diante diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, qual é o resultado? Quando eu confesso com a minha boca e eu
creio no meu coração, o resultado é que eu sou salvo. Será salvo. Será futuro. Nós não estamos salvos nesse exato momento, mas se nós confessarmos com a nossa boca, se nós crermos no nosso coração, amém, queridos? Isso vai gerar a nossa salvação, amém? Atos capítulo 2, versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, novamente, será salvo. Está falando no futuro. Amém, queridos? Então, no presente, nós precisamos, cada um de nós, batalhar diligentemente todos os dias pela nossa salvação. Jesus falou: quer ser meu discípulo? Primeiro, renuncie. Outra versão fala: negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz diariamente e siga-me. Então, queridos, nós precisamos invocar o nome do Senhor, ou seja, chamar pelo nome do Senhor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vocês compreendem? Viram aí uma ligação? É recíproco. Compreende? É recíproco. Amém? Você confessa publicamente, ele permanece em você, você permanece nele e você em Deus. Mateus capítulo 10 também, versículos 32 e 33 diz, o Evangelho de Mateus, tá rápido aí, hein? Glória a Deus, aleluia. 32 diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Pera, volta. E se eu não confessar, o que vai acontecer, irmão? O versículo 33, pois quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu creio que todos nós aqui, amém? Um dia, num momento, levantamos as nossas mãos ao Senhor, né, e confessamos, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Automaticamente também, né, você também já foi confessado diante do Pai. Mas quando não há essa confissão pública, entende, meu irmão? Olha o que acontece, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Se você confessou, você é confessado. Agora, se você negar, você é negado também. Por quê, queridos? Porque o reino de Deus é uma mão de duas vias. Compreende? Liga aqui na terra, está ligado lá no céu. Desliga aqui na terra, é desligado lá no céu. Compreende? Se você confessar, ele confessa você. Agora, se você negar, ele também vai te negar. Amém, queridos? Então o primeiro passo para que a gente realmente possa alcançar a nossa salvação, ter direito à nossa ressurreição, né? Amém, queridos? Eu creio que né, na minha geração, na nossa geração, vai ocorrer o arrebatamento. Vai ocorrer, amém? O Senhor virá dos céus, aqueles que dormem terão a primazia, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos com o Senhor.
esperando o grande momento, amém, queridos? Já nos regozijando antecipadamente na presença do nosso todo-poderoso Senhor, amém, queridos? Eu creio nisso, amém? Mas para isso esse primeiro passo precisa ocorrer. Você precisa estar gerando no teu coração, crendo no teu coração e confessando com a sua boca, sabe, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto da sua vida. Posso ouvir um amém? Segundo, você precisa ser batizado nas águas. Quem já foi batizado nas águas, né? Nós fazemos um curso antes, damos, né, 2, 3 aulas quando para explicar esse passo decisivo que você está tomando. Porque primeiro você confessa com a sua boca, você crê no seu coração. O segundo passo é ser batizado nas águas. O batismo nas águas é a primeira ordenança do Evangelho. Foi uma das instruções que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão. Ou outra versão diz ide, né? Eu gosto do... Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aí diz assim, ó, na versão da NVI diz assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou dizendo vão, ou seja, nós temos que ir, amém, queridos? Amém? Temos que ir, nós temos que levar o evangelho às pessoas, sabe, queridos? Nós temos que pregar o evangelho. Nós precisamos, como o pastor Rubens ministrou ontem, já está dentro de nós, precisa fluir de dentro de nós. As pessoas que estão aí fora estão sedentas para beberem da água que está dentro de nós. Precisa fluir esse rio de água que está dentro de você represado, amém, queridos? Tem vidas sedentas por aí, amém, amados? Amém? Sedentas. Olha, vou dizer algo para você, só por uma reflexão, vou fazer uma pergunta, mas não me responda. Quantas vidas você ganhou neste ano de 2021? Quantas vidas você ganhou? Não estou dizendo que você falou de Jesus, mas que você realmente ganhou para Jesus. Quantas? Nós estamos nos dias 3 de outubro de 2021. Mês de outubro, marquei, 28 dias tem outubro. Tem 30 dias em novembro. E tem mais 31 dias em dezembro. Total, faltam 89 dias para acabar o ano 2021. Ainda dá tempo. Viu? Se você quer discípulo, se você quer ganhar e apresentar ao Senhor, é ordenança, irmãos. Você tem que frutificar. Jesus certa feita andava e viu uma figueira toda cheia de folha, tudo lindona. Jesus foi lá pegar e a palavra diz que não era tempo de colheita, mas ela estava toda, né, folhada, linda, mas não tinha fruto. Sabe o que Jesus falou? Seque. Não adianta eu estar lindão aqui dentro da igreja, viu, irmãos? Aleluia, Jesus. E aí fora, você não ser o que você é aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser. Quero ver quando você está lá fora, com a turminha, com a galera, no trabalho, na faculdade, na escola, na fila do ônibus, dentro do metrô. As vidas estão sedentas, irmãos. E o Senhor tem colocado pessoas no seu caminho para que você fale daquilo que tem transformado a sua vida. Se tem transformado, essa é uma outra questão. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 17 diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não anunciar este evangelho.
Então olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Versículo 20. 29, 28, 20, tá? Vi um dedinho ali, tá? Tá, então tá bom. Então tá aqui, deixa eu ver. Olha lá, isso. Para você ir, tem um propósito, irmão, para você fazer discípulo. O que é? Para que eu vou, ganho? Tem um propósito, qual que é? Ensinando os, versículo 20, tá? Eu estou no 28, ali está o 19, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando você olhar só esse versículo, você vai ver que tem um princípio fundamental aqui, irmãos. Como eu vou ensinar obediência se eu não pratico? Se faço tudo como eu quero, do jeito que eu quero, sem estar debaixo de uma cobertura, sem reconhecer a autoridade espiritual? Gente, isso é grave, isso é muito grave, isso é gravíssimo. O que nós estamos gerando nos nossos discípulos é justamente aquilo que nós somos. Compreende, irmãos? Nós vamos ver que ocorreu lá em Gênesis, o que gerou tudo foi a desobediência, a insubmissão de Adão e Eva sobre o comando que Deus deu para eles. Deus não pediu muitas coisas, irmãos. Deus pediu uma só coisa Ele pediu: não mexam nesta árvore. Então, queridos, pessoas desobedientes vai gerar o quê? Pessoas desobedientes. Pessoas obedientes vai gerar o quê? Discípulos obedientes. Discípulos fiéis vão gerar o quê? Discípulos fiéis. Aquilo que eu sou vai gerar o que eu sou. E por isso que eu digo para todo mundo: eu não quero gerar chiquinhos, eu quero gerar pessoas melhores do que eu. E eu creio que você também quer gerar alguém melhor do que você, amém? Porque você se conhece, não se conhece? E nós estamos no caminho de um aperfeiçoamento. Mas vamos continuar. Mateus, sabe por que eu estava dizendo isso, irmãos? Sabe, todos nós somos líderes. Todos nós. Essa palavra de líder, né? Tem uma pessoa que, você é um líder em potencial, irmãos. Você é um líder em potencial. Nossa, ninguém recebeu isso. Você é. Você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho. Queridos, o Senhor nos chamou, Deuteronômio, sei lá, o Senhor nos chamou, não vamos para ser cauda, o Senhor nos chamou para nós sermos cabeça. Compreende, irmãos? É isso que nós somos como filho de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém, queridos? Nós representamos ao Senhor onde nós chegamos. Nós somos referencial. Nós somos exemplo. Falava hoje com o pastor Rubens, no momento da nossa conversa, de que antes de eu ser filho de Deus, antes de entregar a minha vida ao Senhor há 29 anos atrás, eu olhava eu tinha um estereótipo do crente, do evangélico, da pessoa que servia a Deus, né? Eu já falei isso algumas vezes, que quando ele chegava na rodinha que nós estávamos, ele era o que falava as piadas piores, era o que falava palavrão, era aquele que contava as bravatas com as mulheres. Dom Juan era o cara caloteiro, mentiroso. E sabe o que eu falava, irmãos? Não, porque eu não entendia a palavra, estava no tempo da ignorância, amém, irmãos? Porque na medida que você julga, você é julgado, entenda isso. Não adianta nada eu olhar o cisco no olho do meu irmão e esquecer das travas nos meus olhos. Compreende isso, irmãos? Amém? Mas eu dizia, olha, para ser crente igual ele é,
eu não quero ser. Então esse mesmo estereótipo que eu tinha das pessoas, eu procuro não ser hoje, para que as pessoas possam olhar em mim, olhar em você e ver algo que mudou as nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Então, sabe, eu queria que você refletisse sobre a sua... Sabe por que a gente está nessa... O Senhor deu para a gente fazer essa série de conhecer a Cristo. Porque na medida que você realmente conhecer a Cristo, você vai conhecer a si mesmo. E você conhecendo a Cristo, vai revelar quem você é diante dele. E quando você vê quem você é diante dele, vai mudar algumas posições na sua vida, irmãos. Algumas atitudes, algumas escolhas, alguns entendimentos. Você vai, em Cristo Jesus, você vai ter um discernimento muito maior. Porque vai vir, na medida em que você vai se aproximando dele, né? E você entender que ele é galardoador. Sabe, para abençoar, para recompensar aqueles que o buscam. Compreende isso, irmãos? E nós não vamos atrás de recompensa. Não, nós somos movidos pelo amor dele por nós. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Nós estamos falando sobre a questão do batismo nas águas, amém? Que foi a primeira ordenança do Evangelho. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se batiza, irmãos. Então assim, então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para quê, irmãos? Para ser batizado. Amém, queridos? E em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim, novamente, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É para ir e pregar o Evangelho, e não só para quem eu quero. Compreende, irmãos? A palavra nos diz, Deus não faz acepção de pessoas. Aí você escolhe, eu vou pregar aquele lá, porque aquele lá eu tenho empatia, aquele ali é bonitinho, aquele é traficante, aquele é prostituta, ai misericórdia, aquele é macumbeiro, misericórdia. Você está entendendo, irmãos? O Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, indiferentemente quem elas são, a sua condição social, a sua cor, a sua raça. Porque se Deus colocar no teu caminho, irmãos, sabe, irmãos, é para você ser uma boca de Deus. Amém. Compreende isso? Amém? E eles assim, olha o que interessante o 17. 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. A terceira vez que sempre traz a palavra para o futuro, será salvo. Amém? É a terceira vez que nós lemos, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então tem que crer, irmãos, e ser batizado. Mas pastor, então se eu creio e não deu tempo de eu ser batizado, eu não sou salvo? O que salva é o batismo? Não. Amém? O que salva é você crer. Mas o segundo passo, tem gente que não dá tempo. Amém? Eu já contei um caso, o Senhor me tirou daqui e me levou para Belo Horizonte, uma pessoa que estava na UTI, né, e lá ela confessou Jesus, e ali eu a batizei com aspersão, né, que é só, né, jogando água, né, porque tem 3 tipos de batismo. Lembra, Mércia? Os 3 tipos? Imersão, aspersão e fugiu a terceira. Eu fiz e não falei. E imersão.
Jesus, né? Então, e aí naquela hora, sabe, eu não tinha como ser por imersão, a gente usa aí imersão, então eu fiz por aspersão, né? Agora, pode ocorrer de acontecer? Sim. Então, a condição da salvação está eu crer, confessar com a minha boca, crer no meu coração, e aí o segundo passo é ser batizado. Amém, queridos? Porque Jesus foi batizado, e Jesus é o nosso exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Paulo está deixando muito claro para nós: olha, não imite o homem, não imite a mim, imite a Jesus Cristo. Vamos lá? Quem quer será batizado, mas não será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aí continuando, quando lá na passagem de Mateus 3 a 17, que diz assim, ó: João porém tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí nós vemos aí uma humildade, né, em João Batista, que era o seu primo, em reconhecer quem era, né, Jesus Cristo, né? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Olha que interessante, Jesus responde que ele precisava ser batizado para que se cumprisse toda a justiça, né? Aí diz em seguida: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, ou seja, o Espírito Santo. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou dando uma confirmação efetiva de quem era Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em Atos capítulo 8, do versículo 26 a 40, nós vamos ver o encontro de Filipe com o eunuco. Não fala o nome dele, fala só do eunuco que tinha descido para Jerusalém para adorar ao Senhor e estava voltando. E aí Filipe está quando você leu todo o capítulo 8, você vai ver que mostra que Filipe, ele está num lugar onde ele literalmente, através da palavra do Senhor, através dos milagres, dos sinais, através da vida dele, né, a cidade toda ela é liberta, ela é avivada, e no meio deste momento que Filipe está no ápice, né, porque Deus tinha usado ele de grande maneira, o Senhor dá esse comando para ele assim, olha, no 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. Gente, olha aqui. Leia depois, do 1 até o 25. Filipe estava arrebentando. Agora eu sou o cara. Aí um anjo do Senhor aparece e disse a ele: ó, agora, menos, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, e ali ele ministra para uma só pessoa, para aquele eunuco etíope de Candace, né? Amém? Então olha a obediência dele, olha. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Para por aí isso. Aí, olha que interessante. Depois nós vamos ver lá na frente, irmãos, o resultado desse encontro com Filipe, com esse eunuco. Viu? Quando eles chegaram lá na Etiópia, o evangelho já estava sendo pregado lá. É muito interessante isso. Deus tem plano, Deus tem propósito. Aí olha, então Filipe obedece, ele vai, encontra com esse eunuco numa carruagem, lendo a passagem de Isaías. E olha que ele fala assim: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Olha que, gente, isso é um alerta para cada um de nós, irmãos. Viu? Você precisa
se aprofundar mais na palavra do Senhor. Você precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor na revelação do Espírito Santo. Compreende? Não tem outro jeito, irmãos. Eu não conheço outra maneira. E hoje há meios de todas as formas para que você possa ler, e não só ler, mas também ouvir a palavra do Senhor. Você entende, irmãos? Para que você saiba, você vai encontrar alguém que não entende, para que você possa explicar. Você imagina nesse encontro de Felipe com esse eunuco, quando ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele falou, como eu posso entender se eu não tenho como explicar? Aí você vai ver que a partir dali, Felipe diz assim, que a partir do que ele estava lendo, Felipe começa a caminhar nas Escrituras até apontar para Jesus Cristo, o ressurreto. E nesse inteirinho, nessa caminhada dos dois, eles chegam próximo a uma água. E olha a pergunta que o eunuco faz. Olhe, o eunuco disse, olha, aqui é água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode. De que forma, irmão? Se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entende, irmãos? Por que ele creu? Porque tinha alguém que tinha o conhecimento, que tinha o discernimento, que tinha a autoridade dada por Deus, que era Felipe, para ministrar na vida dele o conhecimento que ele tinha com a revelação de Deus. Compreende, irmãos? E aí essa vida, ela tem o plano da salvação completo na vida dele. E vendo as águas, ele pergunta, o que me impede? O que me impede de ser batizado? Sabe o que impede? O que impede de nós, se a gente não crer de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A importância do batismo nas águas na Bíblia é que ela é a confirmação de uma aliança com Jesus Cristo. E olha que interessante, no momento do batismo nós podemos receber duas certidões. A primeira é de óbito para o pecado, e a segunda é de nascimento para a vida eterna. Compreende, irmãos? No momento que você é imerso, que você está morrendo para o mundo e nascendo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, porque nós somos nova criatura. Amém, irmãos? Amém? Jesus Cristo morreu e ressuscitou simbolicamente no batismo. Nós também morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus nos ordena pregar o Evangelho e batizar os convertidos. E se você não se batizou, irmãos, você precisa ser batizado. Amém? Se você não se batizou, me procura. Até o final do ano nós queremos ver se a gente faz um batismo. Vamos batizar, irmãos. Dessas águas, é um passo importantíssimo na sua vida. Então nós vemos que o primeiro passo eu tenho que entregar a minha vida e crer. O segundo, eu tenho que ser batizado. E o terceiro, eu tenho que estar cumprindo, praticando e obedecendo todos, sem exceção, as ordenanças, as leis
e os princípios fundamentais da palavra de Deus em amor. Que se não for em amor, irmãos, não vai fluir. Porque Deus é amor. Quando você pega, oh Espírito Santo, obrigado, os 10 mandamentos, ali tem 2 que Mateus repete, Lucas repete, Marcos também, os 4 evangelhos traz, que é ame ao seu Deus acima de todas as coisas e ame a si mesmo. É isso? É isso? Espera, Espírito Santo, espera. Vamos lá, me ajuda? Cadê os 10 mandamentos aqui, gente? Os mandamentos estão em... Moisés sobe no monte e recebe os 10 mandamentos. Aí ele desce, vê lá os abençoados lá já no bezerro de ouro. 5. Eu estou no 5 aqui, não achei, hein? É que essa Bíblia textual ela é uma bênção. 5. Versículo 5. Capítulo 5, versículo. Está aqui. 16. Honra grandemente a teu pai e a tua mãe, como Yahvé teu Elohim te ordenou, para que se prolongue os dias, para que te vá bem na terra que Yahvé teu Elohim te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não roubarás, não declararás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu próximo. É isso? Amém? Quando Jesus vem, o que ele faz? Ele revoga isso? Não. Ele diz simplesmente assim, ó: um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Aí sim, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Olha, ele resume esses 10 em um só. O que é mais difícil, irmãos? Cumprir esses 10 aqui, ou só esse novo mandamento que Jesus deu? Compreende, gente? Jesus era viu? Irmão. Quando no Velho Testamento está dizendo assim, ó, que o adultério é quando se comete o ato sexual em si, Jesus está dizendo que ele vai mais longe ainda, que diz que o adultério é somente você olhar e cobiçar. E todo mundo diz que Jesus é tão bonzinho. É sim, porque você não conhece ele. Irmãos. Sabe por que existe a lei, irmãos? Se não me engano está em Gálatas, está na Bíblia. A lei existe para os que são maus. Porque se você não tiver problema nenhum com a lei, ela não vai te afetar de forma alguma, né? Um exemplo clássico: a placa está lá, a placa estática, 100 por hora. Você passa 180. Lá na frente tem um radar. Com quanto você passa? No mínimo, irmãos, 80. Por quê? Porque você vai ser multado. A Eliane está balançando a cabeça, né? Glória a Deus, aleluia, né? A gente mete o pé no freio, segura nos 30, dá cavalo, enfim, né? Mas você passa no que tem que passar. Agora, se só está a placa não faz nada. Se só está aqui a letra escrita, o que você faz com ela? Pega nada. Você quer viver, filho? Ei, filho! Filho, tem algum filho aqui? Levanta a mão, filho. Tem? Vocês querem que seus dias sejam prolongados aqui na terra? Tem um mandamento aqui, está dizendo: honra pai e mãe, e seus dias serão prolongados. Eu quero viver 120 anos. Louva a Deus que o Senhor me permitiu que meus pais em vida eu consegui honrá-los. Me viram
um homem de Deus, servindo na casa do Senhor, com uma linda esposa, com lindos filhos, formado numa faculdade. Mamãe esteve na minha formatura. Compreende, irmãos? Onde, num certo momento da minha vida, eu cheguei tão chapado na minha casa, que escondi em torno de 2 quilos, 3 quilos de maconha, no meio de uns pés de milho. Você sabe o que é pé de milho? Dá para esconder alguma coisa? Vocês veem qual era o meu sinal, como eu estava. E mamãe já estava de olho em mim, pegou. Eu dormindo, ela me acordou e falou assim: olha, você ser viciado, eu já desconfiava, mas traficante, eu não esperava isso nunca de você. E ela pegou, mamãe não era fraca, né? Alguns tiveram o privilégio e o prazer de conhecê-la. Ela picou tudo, jogou dentro do banheiro. Eu falei: mãe, eles vão me matar. Que te matem então. Sabe, queridos, não foi isso, não foi esse momento que foi a virada na minha vida. Eu continuei na minha vida ainda, até que um dia o Senhor me chamou e disse para mim literalmente: acabou essa palhaçada, acabou. Sabe, amados, mas o Senhor me permitiu. E você tem essa oportunidade. Viu, Juninho? Está olhando para ela, né, Diácono Juninho? Está do seu lado. Aisha. Não, Aisha. Aisha. Está do seu lado. Camille. Bruna. Laís. Cadê a Jamile? Ah, está dando aula. Duda, Ana Lívia, Ana Clara, Elian, Isabel, Tabata, Henrique, Jonathan, pastor Jonathan. Eu vi aqui um aqui, a Jamila escapou, mas ele estava aqui. Não é João, não é Silvério, não é Luiz. Todos vocês. A Camille ficou quietinha, né, Camille? Então, é o tempo. Voltando. Então nós precisamos cumprir, praticar, obedecer os mandamentos, as ordenanças, as leis, todos os princípios em amor. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 5. Olha que interessante, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, irmãos, entenda isso aí, volta um pouquinho. Olha, irmãos, que nos abençoou. Nós já estamos abençoados, irmão. Para de correr atrás da bênção. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Compreende? Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. O que eu preciso fazer, irmãos, para acessar essas regiões celestiais em Cristo? Entregar a minha vida para Ele, crer nele, me batizar, que eu acesso. Compreende isso, irmãos? Ele já nos deu, já nos abençoou. E mais, ele diz, olha no 4, porque Deus nos escolheu. Irmãos, irmãos, toma posse. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Você se lembra? Quem esteve aqui ontem, que o pastor Rubens falou? Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, que havia um abismo de trevas sobre ela, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de tudo isso, irmãos, olha, nós já estávamos escolhidos. Compreende? Se você quiser um pouquinho mais entender isso, leia depois em casa Salmo 139, versículo 16.
que diz que antes que nós fôssemos uma massa informe, ou seja, um feto, um embrião, Ele já tinha nos escolhido e já tinha escrito e determinado todos os dias da nossa vida. Olha lá, porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Mas Ele nos escolheu, irmão, com um objetivo, com um propósito. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, irmãos. Do 5, então, irmãos, olha aqui, ó. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vida. Você notou que no versículo 3 fala que é em Cristo? Você nota novamente agora, que lá nas regiões celestiais é em Cristo, e você nota agora no versículo 5, que novamente ele fala que é por meio de Jesus Cristo. Você entende, querido? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, queridos, é só por Jesus. Não tem outro caminho, não tem atalho, irmãos. É por Jesus, é por meio dele, é nele, é por ele, é para ele. Amém, irmãos? Amém? Ele nos predestinou em amor. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o 24, ele tem como tema o amor fraternal. Mas eu quero falar do 16. Põe para mim, 16. Nisto conhecemos o que é amor. Ou como é que eu conheço o que é amor, irmão? Está me explicando ali, ó. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Compreende? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreende, irmãos? E novamente ele diz assim, olha, é no versículo, acho que é o 24, eu não anotei aqui, irmão, no finalzinho, põe para mim. Os que obedecem aos seus mandamentos, neles permanecem, e ele nele. Isso, olha lá. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, de que forma, irmãos? Pelo Espírito que ele nos deu. Qual foi o Espírito que ele nos deu? Evangelho de João capítulo 16 diz, se eu não for, eu preciso ir, olha, se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá. Ele deu esse Espírito para cada um de nós, irmãos. Ele nos deu o Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Agora, é preciso permanecer, irmãos. Todos conhecem João capítulo 3, né, 8, 32. Isso? Todos conhecem? João 8, 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que eu conheça essa verdade, e que essa verdade me liberte, eu preciso entender o versículo anterior, que é o 31. Põe para nós, olha lá. Disse Jesus aos judeus que o haviam crido nele. Então tem que crer nele, irmãos. Se vocês, aleluia, glória a Deus, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Tem que o quê, irmão? Tem que fazer o quê? Permanecer firmes. Amém? Não dá para coxear em dois. Hoje eu estou aqui, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não dá. Tem que permanecer firme. É fácil? Não, meus irmãos, mas é simples. Simples quando você deixa as verdades de Deus fluir dentro de você. Amém, irmãos?
Amém? Quando que foi nos dado esse Espírito, irmãos? João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículos 15 e 16, diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então quem ama, conhece a Jesus Cristo e obedece, amém, irmãos? E o 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês de vez em quando, a hora que eu quero. Não, irmãos, é para sempre. É você nele, ele em você, os dois caminhando juntos na verdade dele, fluindo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha o versículo 26, aí João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará no futuro, em meu nome, lhes ensinará e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Quem é que tem o papel de me ensinar, que tem o papel de hoje, de nos lembrar de todas as coisas? É o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 7 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá no futuro para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus Cristo foi, e agora é com o conselheiro, com o Espírito Santo, que nós temos que conhecer. E de que forma nós conhecemos o Espírito Santo? E aí nós entramos na palavra que o Senhor nos deu para esse ano. 2 Coríntios 3, 17, que diz, 16 diz: se vocês não sabem, 1 Coríntios capítulo 3, 16, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, onde que o Espírito Santo está? Dentro de nós. Ninguém pode mexer, tocar em nada, sabe, fazer mal nenhum, irmão. Entenda isso, irmãos. Óbvio, eu peguei Covid, outros irmãos, orem por nosso amado pastor Edivando, que ele está nesse exato momento se convalescendo, graças a Deus está bem, com um pouquinho de tosse ainda, mas está bem, a pastora Inaira acabou de passar por esse processo. Irmãos, eu quero até fazer um adendo aqui, irmãos, não acabou ainda, viu, irmãos? Se cuidem. Eu já tomei as 2 doses de vacina, agora que eu me cuido mais ainda. Viu, irmãos? Não acabou ainda não. Graças a Deus amenizou. Já passamos da barreira de 80% da população brasileira tomada a primeira dose. Caminhamos aí para os 40%, quase 50% da segunda dose. Já estamos caminhando aí para a terceira dose. Aí vai vir a quarta, vai vir a quinta. Compreende? A paralisia infantil, a poliomielite, demorou quase 50 anos para ser erradicada no meio de nós, do Brasil. Só que houve um descuido e novamente começou a aparecer. Então são epidemias que vão constantemente sendo preciso ser tratadas. Amém, queridos? Mas aí fica, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu estou no Senhor, mas não é por isso que eu não faço aquilo que é possível eu amenizar, pelo menos. Amém, queridos? Tomei a primeira, a segunda, e se for preciso tomar a terceira, tomar a quarta, tomar a quinta, porque eu sei o que eu passei durante 36 dias. Eu sei. E se chamarmos a pastora Inaira aqui, ela pode dar o testemunho do que ela passou esses últimos 10 dias. A gente conversou um pouco, por telefone, Não é fácil. Não é fácil. Bom, olha que diz aqui, olha, o 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, irmãos. Você entende isso, irmãos? Você toma posse disso. Você é santuário de Deus e ninguém toca, irmãos. Ninguém toca.
Está lá em 1 João, não veio o versículo, mas acho que capítulo 5, se não me engano, diz que aqueles que os nascidos de Deus, o maligno não os toca. Pois leiam lá. Você compreende isso, irmãos? Tem o ataque, lógico que tem um ataque maligno, né? Mas Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Compreende isso, irmãos? Então é todo um processo na nossa vida, amém, irmãos? Né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, repete novamente, diz assim, acaso não sabem que o corpo, né, agora está sendo mais claro, está sendo mais direto com nós, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado, ou seja, foi dado, irmãos, é pela graça, né, sabe, pela graça, por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Sabe disso, irmão? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu coloquei assim, com sofrimentos. Ai, pastor, eu estou passando por... Gente, tem uns irmãos... Gente, olha, tem uns irmãos que você senta com ele para conversar, é só, pastor, eu estou na luta, pastor, eu estou na luta, pastor, eu estou na luta, pastor, eu estou na luta. Tá bom, irmão, também estou na luta, mas cada luta que aparece, cada batalha eu tenho vencido, eu passo para a próxima. Você não sai da mesma luta, e vai acumulando, você entende? Vençam as lutas que vocês têm passado. Porque quando você vence uma luta, você passa por um período de uma luta, você vence aquela luta, automaticamente que você criou resistência para enfrentar a próxima, porque não se iluda, irmãos, até quando Jesus vier nos buscar, nós vamos continuar batalhando diligentemente pela fé. Compreende isso, irmãos? Tem bênção, irmãos, sabe? Quando a Camille falou sobre a questão de ser próspero, sabe, uma frase que me marcou muito, é a definição de que a gente tem de, sabe, quando você acha que é prosperidade, a pessoa que é próspera é aquela pessoa que tem muito dinheiro, sabe, não, querido, uma pessoa próspera é que não tem falta de nada, principalmente quando deita a cabeça no travesseiro e tem paz, consciência tranquila diante de Deus. Essa é uma pessoa próspera. Eu profetizo pessoas prósperas neste lugar. Amém? Amém? Aleluias. Porque nós somos comprados por um alto preço, irmãos. Viu? Amém, queridos? E aí sim, segunda carta a Coríntios, capítulo 3, 17, diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Sabe, irmãos, eu e você, o que nós precisamos tão somente é caminharmos cada dia mais, cada vez mais, em direção ao trono de Deus, para que nós possamos conhecer mais Ele. Amém? Você quer conhecer a Jesus? Amém, queridos? Amém? Então você precisa entender o processo da cruz. Precisa entender este momento aqui, este momento que Jesus passa pela cruz. Neste exato momento que Ele está na cruz, do seu lado direito tem um ladrão, do seu lado esquerdo tem um outro ladrão. Não sei de qual dos lados, mas um dos ladrões, começam simplesmente a murmurar, a blasfemar, a maldizer a Jesus Cristo. Em contrapartida, o outro diz não, até o defende, e Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Compreende isso, irmãos? Esse é o Jesus que eu conheço, que até no seu último momento agonizante não perdeu a oportunidade de trazer salvação para uma vida. É esse Jesus que eu quero conhecer, que no
momento da sua prisão, Pedro, esbaforido, saca de uma espada e dá uma espadada tão certeira para matar, que corta a orelha de Malco. E Jesus diz para ele: para com isso. Você acha que se fosse preciso meu pai não enviaria miríades de anjos? Pega a orelha. Entenda isso, irmãos, está sendo preso, está sendo traído, sabia o que ia passar. Pega a orelha e cuida de uma vida. Sabe, irmãos, nesse breve momento que eu estava ali, o Senhor falou comigo: vocês querem realmente me conhecer? Fiquem tranquilos, porque eu já conheço cada um de vocês. Amém? Ele manda dizer isso só para você. Ele já conhece você do jeito que você é. Não se preocupe, porque talvez uma seta, e com certeza isso aí na cabeça de algumas pessoas: eu não sou digno. Mas Ele quer te tornar digno. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer fazer aquilo que é preciso e é necessário. A única coisa que você precisa fazer é deixar abrir o seu coração. Amém? Amém? Que bom podermos estarmos juntos. É uma honra e um privilégio podermos servir juntos na mesa do Senhor. Amém, queridos? Vamos terminar? Vamos em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.